informação, ligando o campo à cidade. Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia. Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia. Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta quinta-feira, dia 11 de maio, levando para vocês os seguintes destaques. Pesquisadores da UFGD produzem Atlas Ambiental de Bonito e Jardim. Frango é a proteína animal mais consumida pelos brasileiros. Linha de financiamento em dólar terá mais 2 bilhões disponível aos produtores. Produtividade eleva a safrinha de milho do Brasil para 97 milhões de toneladas. E o crédito rural superou 290 bilhões em 10 meses. Amigo agricultor, nós da Agro Jangada construímos com você uma história de tradição e confiança em mais de 2 décadas de trabalho, parceria e crescimento. Com a parceria Syngenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços. Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades. Agro Jangada e Syngenta, estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso. Agro Jangada, uma empresa do Grupo Syngenta. Para você, o que significa semear? Para nós, da Agro ADL, é mais que uma simples palavra. É plantar, produzir e colher os resultados do que foi aplicado no campo e no agronegócio. E para isso, você, produtor, precisa de qualidade e segurança no armazenamento, comercialização e distribuição da sua produção. Armazene sua safra com a Agro ADL. Ligue 67 3428 1767. Agro ADL. Semeando o futuro. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Quinta-feira será dia de sol com algumas nuvens em Dourados região e possibilidade de neblina agora ao amanhecer. O frio está chegando, com temperatura mínima hoje ao redor de 13 graus. O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores. O Cambi produz leite de qualidade, além de toda a delícia de queijo do tipo frescal. Experimente a variedade de produtos para a sua mesa. Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina tem uma linha completa de defensivos, fertilizantes e sementes de soja, milho e pastagens e os melhores produtos biológicos do mercado. E sempre buscando inovação e qualidade, tem uma equipe técnica exclusiva para atender ao produtor rural. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina 3412-1171. Casa da Lavoura, parceiro exclusivo Coopert. Biológico Ecobet. Exclusivo para agricultores e profissionais do agro. Ouça agora as cotações agropecuárias. As cotações do agronegócio fecharam ontem com esses preços. O frigorífico Brasil Global da Guia Lopes da Laguna pagou R$ 250 pela arroba do boi gordo e R$ 235 na vaca gorda, preços à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 45 e a de soja a R$ 122, informou a Agro ADL. Tornearia e Metalúrgica Inox Service. Serviços agrícolas e industriais em aço carbono e inox para armazenagens e fabricações diversas. Atendendo empresário e produtor rural em todos os serviços de manutenção e instalações de equipamentos para armazenagens agrícolas e em tornearia metalúrgica. Tornearia e Metalúrgica Inox Service. Rua C, sem número, próximo ao Centro de Treinamento do Clube 7 de Setembro, no Jardim Ibirapuera. Ligue 99954-9432 com Leonardo.
ter Syngenta pra ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. A RR Tecnologia Agrícola é uma empresa especializada em agricultura de precisão, capacitada para atender todas as marcas e modelos de GPS. A RR faz projeto de pulverização e plantio, atendimento no campo e reparos em GPS, antena e piloto automático, além de oficina mecânica para Case New Holland. A RR realmente resolve. RR Tecnologia Agrícola, Marcelino Pires, 517, Sala B. Instagram, RR Tecnologia Agrícola. Personal Pilot. WhatsApp 67 99971 3570. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O Banco do Brasil anunciou na terça-feira uma série de trocas e indicações de executivos para os principais postos do maior banco oficial do país. A diretoria financeira, que estava vaga, será ocupada por João Wagner de Moura Silva, funcionário de carreira do banco e atual diretor de controladoria. O Banco do Brasil também indicou Luiz Gustavo Braz Lage, também funcionário de carreira, para a vice-presidência de agronegócios, que estava vaga. Na área de Corporate Bank, o banco indicou Júlio César Vezardo para substituir Jaime Pinto Júnior, que vai ocupar a diretoria de agronegócios. Pesquisadores da UFGD, a Universidade Federal da Grande Dourados, irão diagnosticar e provocar reflexões sobre os riscos e problemas ambientais dos municípios de Bonito e Jardim com o Atlas Ambiental, que visa analisar as bacias hidrográficas dos municípios. O anúncio foi divulgado pela UFGD durante a tarde de terça-feira. O desmatamento, a pressão da agropecuária, os desvios de água dos mananciais, as erosões provocadas pela falta de manejo correto das terras e a falta de um sistema de drenagem nas estradas não pavimentadas estão entre os principais problemas que podem diminuir o potencial geoecológico daquela região e alterar de forma recorrente as águas, inclusive causando seu turvamento, apontou o estudo inicial do Laboratório de Geografia Física e Programa de Pós-Graduação da UFGD. Nessa linha, o Atlas Ambiental também terá um aspecto propositivo para que a ciência ajude a evitar o desequilíbrio dessas bacias hidrográficas. A produção do Atlas começou em setembro do ano passado e a previsão é de que seja concluído em 2024. A AGESUL interditou na terça-feira a ponte de madeira sobre a vazante do rio Salobra, no quilômetro 20 da estrada MS 339. A via fica na região da Morraria, em Bodoquena. A ponte foi danificada por conta das fortes chuvas registradas nos últimos dias. Equipe da AGESUL monitora a ponte e uma empresa terceirizada de manutenção foi acionada para fazer os reparos necessários na passagem. O serviço iniciou ontem. A estrada é uma das vias de importante acesso para a região da Cachoeirinha, Campo Alegre, Retiro, Puladorzinho e do Gregório. O balneário municipal de Três Lagoas foi fechado depois do ataque de piranhas a 5 banhistas no último final de semana. Em janeiro, o local também foi interditado pelo mesmo motivo, quando 20 pessoas foram feridas pelos peixes. Desta vez, as piranhas entraram na área de banho, à beira do rio Sucuriú, depois que a tela de proteção foi aberta por 2 semanas por conta de um campeonato de pesca. O Dia Mundial do Frango, celebrado ontem, foi lançado pelo International Poultry Council
IPC, órgão máximo da avicultura internacional, para promover e destacar essa cadeia produtiva. A data é celebrada há mais de uma década por todos os países membros do IPC, que reúne a avicultura em nível internacional. Confira a seguir algumas informações sobre a produção e o consumo do frango. E por falar em produção, recentemente o Brasil assumiu o posto de segundo maior produtor mundial de carne de frango. No ano passado foram mais de 14 milhões e 500 mil toneladas produzidas. É muita proteína na mesa dos brasileiros. Afinal, do total produzido, 66,8% são destinados ao mercado internacional. A avicultura é ainda um dos motores de emprego e renda para o país, inclusive nas regiões afastadas dos grandes centros. As etapas de produção de carne de frango envolvem cerca de 4 milhões de trabalhadores diretos e indiretos, o que gera cerca de 500 mil empregos nas agroindústrias, além de 100 mil famílias produzindo nas granjas. Por ser uma proteína leve, saudável, versátil e acessível, a carne de frango ganhou cada vez mais preferência na mesa dos brasileiros nos últimos anos. Em 2022, o consumo médio registrou 45,2 kg por habitante, um aumento expressivo quando comparado com o consumo registrado em 1986, quando cada brasileiro consumia em média 10 quilos de frango por ano. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, anunciou na terça-feira um aumento dos recursos disponíveis para a linha de financiamento rural em dólar, com taxa fixa, desenvolvida em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária. Com mais de 2 bilhões de reais suplementares, a linha BNDES Crédito Rural, na modalidade com referencial de custo em dólar, chegará a um total de 4 bilhões. Para receber o crédito, o agricultor deve possuir receitas em dólar ou atreladas à moeda americana, de modo a minimizar riscos cambiais. Essa verificação será realizada pelo agente financeiro. O custo final partirá de aproximadamente 7,59% ao ano, mais a variação cambial. Os prazos totais vão de 25 a 120 meses, com carência de 24 meses para começar o pagamento. A Minerva, maior exportadora de carne bovina na América do Sul, registrou lucro líquido de 114 milhões de reais no primeiro trimestre, variação negativa de 0,5% na base anual, em período impactado pela suspensão temporária de exportações brasileiras para a China, conforme balanço divulgado na terça-feira. A segunda safra de milho do Brasil deverá somar um recorde de 97 milhões 170 mil toneladas em 2023, aumento de quase 5 milhões de toneladas na comparação com a previsão de abril, apontou o mais recente levantamento da consultoria Pátria Agronegócios. O destaque fica para o reajuste de produtividade em relação ao nosso último levantamento, disse o diretor da consultoria, Matheus Pereira. Agora, devido às boas condições climáticas, a expectativa é de crescimento de 8,6% na produtividade média diante da safra passada, para 5.699 quilos por hectare, ou 94,9 sacas. Com o ajuste na segunda safra, a produção total do milho no Brasil, inverno e verão, foi estimada em 126 milhões 870 mil toneladas. O desembolso do crédito rural totalizou 290 bilhões 430 milhões de reais no atual plano safra, no período de julho de 2022 até abril de 2023. Os financiamentos de custeio tiveram aplicação de 171 bilhões 740 milhões.
Já as contratações de investimentos totalizaram mais de 78 bilhões. As operações de comercialização atingiram 26 bilhões e 800 milhões e as de industrialização 13 bilhões e 800 milhões. De acordo com a análise da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, foram realizados 1.591.000 contratos no período de 10 meses, sendo 1.154.000 no PRONAF e 174.517 no PRONAMP. Os valores contratados pelos pequenos e médios produtores foram respectivamente de 45 bilhões e 700 milhões no PRONAF e de 41 bilhões e 400 milhões no PRONAMP. Os demais produtores formalizaram 262.214 contratos, correspondendo a 203 bilhões de financiamentos contraídos nas instituições financeiras. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é para que a festa do queijo em Rochedinho, nesse final de semana, seja em um dia de muito sol. Por isso, no sábado, o campograndense pode aproveitar os mais de 40 expositores para se divertir com comida e atrações culturais a 24 quilômetros apenas da capital do estado. Já tradicional, a festa do queijo chega ao seu 6º ano e a expectativa é que mais de 7.000 pessoas visitem o distrito campograndense de Rochedinho. Entre os produtos comercializados, além dos queijos, haverá barracas com produtos derivados, doces em geral e apresentações musicais. Nesse ano, quem ficará responsável por animar a festa do queijo, que começa às 17 horas, serão Wilson e Cristiano, filhos de Campo Grande, e o grupo Laço de Ouro. Amigo produtor, você quer comprar sementes de pastagem, sal mineral, proteinados e energéticos? Então faça uma visita à AgroMM, representante Matsuda para Dourados e região. Na AgroMM você encontra sementes de milho da Chu Sementes, além da prestação de serviços em plantio de pastagens e aplicação de lesmicida, e possui quadriciclos equipados com GPS. A AgroMM na Marcelino Pires 244, próximo ao Parque do Lago. Telefones 998 48 2566 e 981 10 98 77. Wilton Pneus, sua melhor opção em pneus para o seu maquinário agrícola. Máquinas pesadas, empilhadeiras, veículos de carga, passeio e utilitários. Somos especialistas em achar o melhor negócio para você, com excelentes condições de pagamento. Visite nossa loja na Avenida Marcelino Pires, 283, próximo ao Parque do Lago. Ou ligue 3421-7700. Repetindo, 3421-7700. Wilton Pneus, especialistas em pneus. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Câmara aprovou 3 acordos internacionais que facilitam contratações e comércio entre os países do Mercosul. O plenário da Câmara aprovou os textos de 3 acordos internacionais apresentados pela representação brasileira no Parlamento do Mercosul. Um dos acordos define regras para que empresas dos países do bloco possam participar de licitações públicas. O segundo simplifica procedimentos para o trânsito de mercadorias nas fronteiras. E o terceiro estende acordos de comércio e serviço entre os países do bloco e a Colômbia. O acordo sobre licitações públicas permite que as empresas argentinas, brasileiras, paraguaias e uruguaias concorram em igualdade de condições com as demais empresas dentro do bloco. O acordo, assinado em 2017, prevê transparência nas licitações e proíbe favorecimentos. Permite, inclusive, que empresas de construção civil concorram em licitações de outros países do bloco. A permissão, porém, não vale para estatais. O acordo teve parecer favorável do relator, deputado Sidney Leite, do PSD no Amazonas, e foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, integrante do Parlamento do Mercosul, destacou os pontos positivos da proposta. Ele consolida o que deveria ser, o que pode ser, o que será o Mercosul. Ou seja, permitir que empresas brasileiras possam ser contratadas para desempenhar funções, enfim, trabalhos, atividades na Argentina, no Uruguai, no Paraguai.
e que empresas da Argentina, do Uruguai e do Paraguai possam desempenhar ações, o seu expertise, as suas habilitações aqui no Brasil. Ou seja, a verdadeira integração se dá aí. O plenário também aprovou o acordo que elimina burocracia no trânsito de mercadorias nas fronteiras dos países do Mercosul. Entre as medidas previstas no acordo está a celeridade no despacho de mercadorias, que não poderá demorar mais de 48 horas, e mesmo assim se houver necessidade de análise e fiscalização. O acordo também prevê processamento eletrônico das informações aduaneiras e determina que os países deverão viabilizar a retirada das mercadorias das alfândegas antes mesmo do pagamento de impostos. O relator, deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, diz que a proposta favorece as empresas dos países do Mercosul e aprofunda a integração do bloco. Com a implementação desse acordo, espera-se que o comércio entre os países do Mercosul seja estimulado e que as empresas possam reduzir seus custos e aumentar sua competitividade, caminhando na direção da prosperidade econômica que se busca com a promulgação do presente projeto de decreto legislativo. Além disso, a facilitação do comércio certamente terá um impacto positivo sobre o crescimento econômico da região, trazendo ganhos para todos os signatários. O plenário também aprovou o acordo de comércio e serviços entre os países do Mercosul e a Colômbia, país que não integra o bloco. Na prática, o acordo facilita as transações entre os países do bloco, inclusive o Brasil, com a Colômbia. O acordo recebeu parecer favorável do relator, deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo. Ele fez uma ressalva, porém, de que o Congresso deve avaliar no futuro o impacto do acordo para os diversos setores da economia. Os projetos que ratificam os textos dos 3 acordos foram enviados para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Alta Paulista, empresa especializada em peças para toda a linha do agronegócio. Peças para tratores, plantadeiras, plataformas, pulverizadores, colheitadeiras e para todo tipo de máquinas pesadas das principais marcas do mercado e agilidade na entrega. Soluções de alto desempenho para manter sua máquina em movimento é com a Alta Paulista. Nessa você pode confiar. Alta Paulista Peças Agrícolas. Sua máquina sempre em movimento. Marcelino Pires 6505, telefone 67 3424 6235. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.